Agora, olha para você ver como é a cristandade hoje. Uma cantora muito famosa, inclusive a gente canta músicas dela aqui. Ela disse certa vez o seguinte: olha, eu só sigo a Cristo, eu não sigo os pastores. Nesse sentido, mostrando uma certa originalidade, né? Mas convenhamos, irmãos, se o seu pastor não é um exemplo de cristão, você não deve nem fazer parte desta igreja. Como assim? Você vai a uma igreja onde o pastor é picareta, onde o pastor é imoral, onde o pastor deve para Deus e o mundo, onde o pastor não administra bem nem as suas contas, quem dirá as contas da igreja. Se ele não consegue ser exemplo, no mínimo, na questão de caráter, de ser verdadeiro, de ter compromisso com aquilo que ele promete. Ora, então ele não é um exemplo de cristão, você não deve nem estar aí. Teve uma vez que fui visitar uma família aqui da nossa igreja, eles estavam vindo para a nossa igreja, e eu falei: olha, eu posso fazer uma visita para vocês, né? Tal dia, 17 horas eu vou à sua casa. Eu acho que eram uns 4 dias depois, alguma coisa assim. Daí, no mesmo dia, na hora do almoço, a irmã ligou para mim e disse assim: pastor, o senhor vem mesmo? Eu falei: irmã, óbvio, eu não dei para essa palavra que eu ia. Certeza, pastor? Eu falei: irmã, eu que estou ficando chateado agora. Se eu falei, não é o seu sim, sim, seu não, não. Eu falei: eu vou. E de fato, 5 horas eu estava lá. Então depois eu fui conversando, aí que eu percebi: porque o outro pastor, ele marcava com a gente, daí do nada ele não vinha. Depois, esqueci, tive outro compromisso, estava com isso, com aquilo. Não estou dizendo que imprevistos não aconteçam, né? Acontece. Mas você pode sim se precaver, avisar, né? Hoje em dia, gente, WhatsApp, telefone, não deu para ir, avisa. Mas o mínimo que nós precisamos é ser um exemplo para a congregação. Como eu disse, o pastor não é perfeito de forma alguma. Mas ele tem que, por essência, ser a referência da igreja. Como eu disse, é impossível você frequentar uma igreja onde o pastor é caloteiro, o pastor tem nome sujo, Serasa, SPC. Terrível, não pode, pastor mentiroso, mau caráter. E não só essas questões básicas, alguns princípios elementares que a Escritura vai dizer também, algumas qualificações que são imprescindíveis ao pastor. Paulo, em 1 Timóteo, em Tito também, ele vai, por exemplo, ali falar uma lista de alguns atributos que o pastor deve ter. Ele vai dizer, por exemplo, olha, deve ser hospitaleiro, no sentido de receber bem as pessoas. O pastor, ele tem que receber bem as pessoas na sua casa, porque como que ele vai receber as pessoas bem na igreja se ele não recebe bem nem na sua casa? Ele deve ser hospitaleiro, não deve ser dado ao vinho, né? Não pode, cachaceiro não pode. Não fala disso não, deixa. Ele deve manejar bem a palavra de Deus. Manejar bem a palavra de Deus. E Paulo, tanto a Timóteo como a Tito, ele diz assim: e marido de uma só mulher. Aqui eu sei que talvez há um sentido dúbio, talvez, de interpretação. Para mim, eu não vejo problema nenhum. Porque, qual é essa interpretação que alguns dão? Olha, que o pastor, que o bispo, ele deve ser irrepreensível marido de uma só mulher. Eu já vi alguns comentaristas dizendo assim: olha, pastor, ali ele está falando em relação à poligamia. Não pode pastor ter 2 mulheres. Gente, quem tem uma aqui sabe a dor de cabeça que dá, né? 2, então? É loucura. Mas não é nesse sentido que Paulo está falando, que a Escritura está falando, né, de não ser poligâmico. Mas provavelmente o sentido, é o que a maioria interpreta, é que ele tem apenas um casamento. Um casamento só. Não interessa se antes de crente, depois de crente. É claro, nós recebemos pessoas de segundo casamento. Pessoas de segundo casamento são membros da nossa igreja. Não há problema, nós só não fazemos a cerimônia de segundo casamento. Isso não fazemos. Fazemos apenas uma oração, abençoamos, coisa assim, né? Casamento da igreja não fazemos. Mas não há problema as pessoas serem assim. O pastor não pode. O pastor não. A Escritura diz que deve ser marido de uma só mulher, porque convenhamos. Imagine. O casamento, a família do pastor é o exemplo da igreja. Daí eu estou aqui. Vem casar aqui o Cauã e a corte dele aqui. Olha, promete ser fiel até o final da vida e amar apenas a sua esposa e ninguém mais. Ele disse: pai, o senhor está na 3ª, largou a mãe lá atrás. Não tem lógica. Promete ser fiel até que a morte o separe, mas ele mesmo não foi. Então é óbvio, né, para o pastor há um peso muito maior.